E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito visto no campo da espiritualidade, no campo da magia, que é a prosperidade. Muita gente faz rituais, a gente vê que as pessoas buscam, existe uma demanda grande, né, no mercado da magia, do ocultismo, em busca da prosperidade. Afinal de contas, quem não quer prosperidade, não é verdade? Mas antes de mais nada, a gente precisa verificar uma coisa. O que é prosperidade? Então, basicamente, a definição de prosperidade é o estado ou qualidade de ser próspero, que envolve sucesso, felicidade e abundância, frequentemente associada à riqueza econômica e ao bem-estar material, permitindo que as pessoas vivam sem angústias financeiras. Então, óbvio, todo mundo quer ser próspero, né? É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente levanta cedo e faz as coisas que a gente faz. Mas é muito importante a gente perceber que na magia, a primeira coisa que a gente precisa chama-se via de manifestação. Então vamos entender primeiro o que é uma via de manifestação na magia. Vamos pegar o seguinte cenário. Você deseja fazer uma magia para casar com uma pessoa que é famosa, um príncipe, alguém assim, que mora em outro país, e você está focado nisso. A questão é, existe alguma via de manifestação para esta magia que você fez? A via de manifestação é, você tem algum conhecido em comum, você frequenta os mesmos lugares, a pessoa te conhece, você tem acesso a ela e ela a você, já existe uma amizade, já existe um vínculo, um elo ali, para que esta magia use este elo como via de manifestação? Se não existe, provavelmente vai falhar. Tá? Por quê? Vocês precisam entender, gente, que milagre é campo da religião, tá? Não é magia. Magia não tem nada a ver com milagre, tá bom? Então, vamos pensar um outro cenário, então. Você precisa de um emprego que te pague 30 mil reais por mês, que você trabalhe meio período. Existe via de manifestação para isso? Por exemplo, qual é a sua área? Você é formado? Você tem experiência? Ou você acha que alguém vai simplesmente bater na sua porta e falar: olha, eu tenho uma vaga aqui altamente especializada, da qual as empresas querem pagar esse salário, dar todos esses benefícios, e a gente não tem ninguém para colocar, então a gente entende que você, mesmo sem saber fazer, pode ir lá ganhar esse dinheiro, entende? Então a via de manifestação na magia é muito importante, porque é por onde a magia vai ser potencializada através daquele canal. Então, no caso de duas pessoas que já têm uma afinidade, que já têm uma simpatia uma pela outra, já existe um carinho, ainda que seja amizade, existe uma via de manifestação onde a magia vai potencializar e isso pode se tornar um amor. Se você já é formado, se você já tem um currículo bacana, se você já tem experiência e que o mercado paga o salário para pessoas como você, no valor que você quer ganhar, mas ainda não aconteceu de você chegar nesse patamar, existe uma via de manifestação e obviamente a magia vai potencializar as coisas para então que isso aconteça, tá bom? Mas antes da gente avançar nesse tema, que é prosperidade, a gente precisa entender então que você precisa de vias de manifestação para a prosperidade. Não adianta você fazer a magia de prosperidade e achar que vai começar a cair Pix na sua conta, tá bom? Você precisa estar oferecendo alguma coisa que seja canal para essa prosperidade. Você tem um comércio, você tem um emprego, dá para você abrir um negócio, você dá cursos, enfim. Perceba que sem a via de manifestação já começa errado, tá bom? Mas tendo a via de manifestação, então, vamos pensar que você precisa entender como funciona também a mentalidade da prosperidade. Porque tem muita gente que fala sobre abundância, prosperidade e confunde isso com gastar desvairadamente. E isso não tem nada a ver. Não é porque você não quer pensar
né, em uma vida sem abundância, sem prosperidade, que você vai ser irresponsável, que você vai ficar gastando o que não tem. Isso é burrice, tá bom? Desculpa o papo reto aí, mas é verdade. Então, a abundância, a prosperidade, é você ter a capacidade mental de fazer o melhor com o que se tem. Se hoje você ganha 1.000 e não consegue fazer nada com 1.000, e óbvio, R$ 1.000, a gente sabe que hoje em dia não dá para nada, mas você consegue fazer o seu melhor com esses R$ 1.000? E essa é a questão. Porque se R$ 1.000 te traz 2.000 de dívida, 1.000.000 vai te fazer trazer 2 milhões de dívida. Porque o problema é você. Você não sabe lidar com o recurso que tem. E quando você tem, você age loucamente e consegue ter mais dívida do que você tem de recurso entrando. Então o problema é você. A primeira coisa que você precisa mexer para ter prosperidade e abundância é a sua própria mentalidade. Agora, se você consegue transformar de uma forma bacana, inteligente, R$ 100, e isso não te prejudica, você consegue fazer isso com R$ 1.000 e isso não te prejudica, 1.000.000 vai ser o mesmo caminho. Muita gente acha que só precisa fazer magia para ter prosperidade, mas a prosperidade ela pode te afogar nela, tá? Assim como várias outras coisas. Então tem muita gente. A gente vê casos de jogadores de futebol que assinaram contratos milionários e que depois de um tempo pararam de jogar futebol e hoje não tem nada. Pessoas que ganharam reality show e hoje não tem nada. Por que acontece isso? Percebe? A questão é não saber lidar com a abundância, porque a abundância não significa que você não vai dar valor às coisas. É diferente. As coisas têm valor. Quando você vai pagar um valor por algo, a questão não é eu vou pagar porque eu tenho um pensamento de abundância. Não se trata disso. Com muito recurso ou pouco recurso, você sempre tem que entender que as coisas são uma energia de troca. E aí você está dando uma energia de troca equivalente àquilo? Se eu falar que um carro de 30 anos atrás, capenga, vale R$ 200.000, um carro popular, tá, de 20, 30 anos atrás, vale, sei lá, 100.000, 200.000, você paga. Você vai falar, não vale. Então veja que a via de prosperidade é você entender que com o recurso que você tem, você consegue o melhor por um valor justo. Tá? Então agora, vamos avançar para o ponto onde as pessoas caem no problema da prosperidade. O primeiro ponto aqui é: você lida bem com a prosperidade ou com a escassez? Digo isso porque, se você perceber, geralmente as pessoas dão mais valor quando você fala que são as últimas vagas. Ou seja, imagina que você vai para um show de rock e aí você vê o ingresso, daí dá para você pagar, você gosta da banda, você quer ir, só que você deixa isso quieto. Aí de repente sai o anúncio: estão se esgotando os ingressos, último lote. Aí você corre lá e compra. Percebe que o que te chamou a atenção nesse caso foi a escassez? Você tinha o dinheiro, você tinha vontade, mas você esperou tá acabando para ir atrás. Então você corre atrás da escassez. Você prefere as coisas que poucos têm? E aquilo é VIP. Só 10 pessoas no mundo têm. Sim, então se só 10 pessoas no mundo têm, uma coisa é claro, aquilo está selecionando as pessoas. Mas é escassez, aquilo é escasso. Você quer trazer isso para sua vida? Às vezes, você estar com aquilo, ou estar onde todo mundo tem, ou todo mundo está, é você estar no meio da abundância. Então, é preciso perceber que nós fomos criados numa sociedade que valoriza a escassez. É simples. Basta entrar em escassez que o preço sobe. Todo mundo viu agora no nosso cenário recente. E o café aumentou, a carne aumentou. Por quê? Porque ficou mais escassa no mercado interno. Porque estava mandando mais para fora. E aí quando fica escasso, aumenta o preço. E você paga. Você paga pela escassez.
Mas e quando está abundante? Ou aquilo que de fato é abundante, você valoriza? Essa é uma questão que é importante se lidar quando se fala de prosperidade, não é verdade? O outro ponto é: você está preparado para que a magia abra as portas da prosperidade na sua vida? Eu digo isso da seguinte forma: você tem um comércio, ou você vende um serviço, ou você, enfim, e de repente você faz uma magia porque você quer prosperidade. E aí o teu comércio hoje, que tem um volume de atendimento, que tem uma forma, né, de se manter, atende lá seus 20, 30 clientes por dia, vamos dizer assim, se vê aumentando abruptamente para 100, 120, 130 clientes por dia. Você tem condição de comportar a prosperidade que você puxou para você? Ou você vai fazer como a gente vê a maioria fazer? Já muda de ponto, tenta atender esses 100, 150, não consegue, se perde, pega financiamento, investe mal, contrata gente, toma calote, e quando vê, você tá pior do que você começou. A grande questão é que na vida, se você não sabe nadar em piscina, por que você vai se aventurar em nadar mar aberto? Por que você vai tentar subir um rio caudaloso contra a correnteza nadando, se você não fez o básico? Você não fez a primeira parte, que é nadar em água tranquila, nadar bem numa piscina. Perceba que na vida tudo é treinamento. E aí a aptidão vem do treinamento, da repetição. E se você não se treina a lidar com a prosperidade, se ela vier de uma vez para você, ela te afoga. E muita gente se afoga assim. Perceba a quantidade de pessoas que abrem empresas, perceba a quantidade de pessoas que faz a empresa girar bem nos primeiros 6 meses. E a quantidade absurda de pessoas que falem essas empresas no fim do primeiro ano ou no fim do 5º ano dela e contraem com isso dívidas impagáveis para o resto da vida. Então, lidar com a prosperidade é uma capacidade que precisa ser pensada e buscada antes de se buscar a prosperidade, ainda mais pela magia. Porque a magia, você pode fazer uma magia eficaz de fato, tendo as vias de materialização para ela, e amanhã você já começar a ver efeito, e efeito grande. Mas e aí? Você vai se matar com o resultado? Ou você vai conseguir abraçar a prosperidade? E vai conseguir prosperar não só a você, mas ao meio. Porque o pensamento próspero, ele tem que transbordar. Não adianta você querer fazer tudo sozinho para ganhar tudo sozinho, porque é a sua prosperidade. Isso não é prosperidade, isso é escassez, é pensamento mesquinho. Quando você recebe a via de manifestação da magia de prosperidade, você precisa pensar em compartilhar isso. Então você vai chamar gente para trabalhar com você vai dividir justamente isso com essas pessoas, você vai fazer as coisas com segurança financeira, obviamente, mas você tem que entender que você precisa devolver para o meio, para o universo de onde você tira dinheiro, o dinheiro que você tira. Então, você vai ficar tirando dinheiro do comércio local e comprando tudo pela Shopee, mandando para a China. Você vai tirar dinheiro do comércio local para ir gastar viajando em outro país. E você quer falar de prosperidade. Ou você vai pegar todo esse dinheiro e vai contratar alguém do teu bairro, vai gastar também o mais próximo possível, se preocupar na economia local. Perceba, prosperidade, antes de mais nada, precisa de mentalidade, depois preparo e terceiro, via de manifestação. Antes disso, você vai fazer magia de prosperidade, você vai pagar ritos de internet, fazer coisas afins, mas vai ter prosperidade para aquele que vendeu para você, não para você, porque você, e a pessoa não tem culpa, tá? É você que precisa analisar se você tem o preparo para receber a prosperidade, se a tua mentalidade é mentalidade próspera, se você não fica aqui mesquinhando, dividindo as coisas, né, como migalhas, e mais, se você tem as vias de manifestação.
Já tinha pensado nisso? Te convido, se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, muito importante pra gente, deixa nos comentários se você já tinha pensado nisso, o que você acha a respeito, se você tem um caso aí que você pagou por um ritual de prosperidade e não teve, o que você acha que pode ter acontecido, ou se teve também, o que acha que pode ter acontecido. É muito importante a gente falar essas coisas porque muitas das vezes nós vendemos, né? A gente vê hoje em dia na internet coaching, pessoas que vendem magia, a gente vê teologia da prosperidade, a gente vê muita coisa ligada à prosperidade, porque no fim das contas todos querem prosperar. A grande questão é, analise a vida de quem fala de prosperidade e veja se é uma vida próspera. Por quê? Porque se a pessoa vende prosperidade e ela não tem, talvez ela esteja apenas dividindo escassez com você. Tá bom? Pessoal, agradeço mais uma vez a disponibilidade, a visibilidade que vocês dão para o canal, o carinho de todos, os comentários de sempre aqui. Adoro interagir com todos vocês e é isso, pessoal. Até o próximo e valeu!